Pois é, pessoal, o técnico Cuca acabou surpreendendo e pedindo demissão em caráter irrevogável da equipe do São Paulo. Terminou com o pedido de demissão a segunda passagem do Cuca pela equipe do Tricolor Paulista. Ao todo, ele ficou 5 meses, foram 26 jogos, 47,4% de aproveitamento, 9 vitórias, 10 empates, 7 derrotas. O trabalho dele foi ruim? Será que justifica esse desânimo do treinador de declarar que não vai conseguir mais resolver, trazer algo de novo para a equipe do São Paulo? Ele realmente não tinha mais o que dar para a equipe? Ele não tinha mais condições de fazer essa equipe progredir no campeonato? Depende do que a diretoria queria. Depende da pressão e dos objetivos que colocaram para ele. Se falaram para ele que ele tinha que ser campeão ou vice ou terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, ele fez certo em pedir demissão, porque o São Paulo não vai conseguir fazer isso. E eu acredito que até não conseguiria diante de uma série de situações. O São Paulo, nos últimos 18 pontos disputados, nas últimas 6 partidas só ganhou uma, só conquistou 5 pontos. Mas isso não é culpa apenas do treinador. Vocês têm que examinar um contexto. Vocês têm que observar de que uma equipe vencedora, ela tem um padrão de jogo, ela tem um entrosamento, ela é formada com antecedência. Às vezes, em determinada situação, chega 1, 2, 3 jogadores, você arruma uma equipe, conforme aconteceu com o Flamengo. Chegou o Gerson, chegou o Rafinha e o Felipe Luiz, entraram no time e a equipe deslanchou. Mas você tem que olhar como está o São Paulo e como vem o São Paulo nesses 4 anos da gestão Leco. Ele em nada mudou o planejamento dele. O São Paulo continua negociando jogadores, contratando jogadores demais. Um time de um ano é muito diferente do time que termina o ano, que começa a outra temporada. Não existe uma sequência. O São Paulo sempre foi um time reconhecido pelo seu planejamento a longo prazo, pelo trabalho que fazia nas categorias de base com o Cilinho, na equipe de cima com o Tele Santana. Depois deu sequência a isso com o Muricy, que chegou a trabalhar com eles. Também trabalhando a longo prazo, mantendo uma base 2, 3 anos e conquistando títulos e revelando jogadores. O São Paulo ultimamente tem fugido à sua tradição. Tanto é que são 4 anos dessa gestão, 10 trocas de treinador, apenas uma final disputada e nenhum título conquistado. Aí aqui eu não computei, até porque é muita coisa, quantos jogadores foram vendidos, quanto dinheiro que o São Paulo colocou nos cofres e quanto que gastou errado também. Então, o problema do São Paulo é de planejamento. O Cuca poderia ter feito algo diferente? Talvez até poderia, mas vocês têm que olhar a condição dele. Vamos aos principais jogadores da equipe e quantas partidas esses jogadores atuaram. Alexandre Pato, em 21 jogos do Campeonato Brasileiro, ele só atuou em 13 partidas. Hernanes, um dos principais jogadores da equipe, problema para entrar em forma, em ritmo, problema de contusão, ele participou de 14 jogos, boa parte como reserva. Desses 14, em apenas 3 ele jogou os 90 minutos. E eu estou falando de um volante. Eu estou falando de um primeiro, segundo homem de meio campo que geralmente joga os 90 minutos. E ele sendo substituído por causa da condição física. Antony, um dos principais jogadores do time, jogou 4 partidas. Daniel Alves chegou recentemente, tem apenas 7 jogos com a camisa do São Paulo. E no período que estava ganhando ritmo e entrosamento com a equipe, teve que servir a seleção brasileira nos 2 amistosos nos Estados Unidos. Como é que um treinador dá entrosamento
para uma equipe que sofre com tantas alterações, que tem tantos jogadores machucados de jogo para jogo? Como é que ele dá seguimento a um trabalho, a um esquema de jogo? Juanfran também chegou agora, também não jogou todas as partidas. Então, tem que se olhar esse lado. Para mim, o Cuca não pode ser responsabilizado pelos trabalhos ruins. Ele deve ter sentido insegurança por parte da diretoria do São Paulo e viu que iria malhar em ferro frio, iria dar murro em ponta de faca e chegaria a hora de que mandariam ele embora. Então, ele que já está experiente na vida, não quer passar raiva, resolveu antecipar a situação. E o treinador que chegar vai ter os mesmos problemas para fazer o São Paulo vencedor. Se brincar, nem termina na faixa da Libertadores.